Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Professor Guilherme Corrêa aqui, seguindo para nossa quarta e última aula sobre audiência de instrução e julgamento. Lembrando que eu tive alguns débitos aqui, estive em mora em relação às aulas aqui do nosso canal, mas eu vou resolver isso, tá? Eu tinha dito no primeiro momento que eu iria postar os vídeos dessa semana, quinta-feira e sexta da semana que passou, melhor dizendo, e depois na sequência eu já iria postar 5 vídeos na outra semana. Eu vou fazer diferente, eu vou postar aqui os vídeos que estão em atraso, 2 num dia, 2 no outro dia, e a gente normaliza isso aí. Se você achar que ficou faltando vídeo, faltou conteúdo, me conta aqui embaixo, eu produzo mais um vídeo para você, sem problema nenhum, tá? Então vamos lá, do adiamento da audiência de instrução e julgamento. A gente já finalizou a audiência, mas há alguns aspectos aqui que são importantes. Olha lá, a audiência poderá ser adiada por convenção das partes e 2. Se não puder comparecer por motivo justificado qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar. 3. Por atraso injustificado de seu início em tempo superior a 30 minutos do horário marcado. Então esses são as possibilidades, tá, de adiamento da audiência. As partes convencionaram, decidiram que ela não vai acontecer, informaram o juiz, pediram isso ao juiz, tá? Não é sempre que o juiz vai deferir, pode ser que ele não defira, por quê? Às vezes as partes assim, ó, olha, a gente está tentando formular um acordo aqui, então a gente peticiona, diz o juiz, a gente quer fazer um acordo, então a gente quer que suspenda, não realize a audiência. Isso foi apresentado antes da audiência e o juiz deferiu, beleza. Se não for, ele vai seguir com a instrução, tá? Uma das partes que tem que comparecer não pode comparecer, motivo justificado. Esses dias, a minha esposa me relatou que teve lá um advogado que falou, olha, eu sou advogado nessa causa, eu tenho uma audiência no mesmo horário em outra comarca. E aí ele pediu para adiar. Ok, é possível o adiamento nesse caso. E o atraso superior a 30 minutos, tá? Nesse caso, você peticiona lá no juiz e diz, olha, faz mais de meia hora que está atrasada, eu quero o adiamento. Claro, quando você está advogando, nem sempre é assim, porque às vezes teu cliente tem interesse que a audiência aconteça, você não vai ficar pedindo adiamento só porque atrasou um pouco, tá? Mas em tese seria possível. E aqui eu queria trazer 2 dispositivos bem importantes, tá? Dentro ainda do 362. Olha o que diz o parágrafo 2º. O juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência, aplicando-se a mesma regra ao MP. Vamos imaginar que o advogado não comparece na audiência, tá? E não tem nenhuma justificativa plausível para isso. A audiência acontece. E vamos imaginar que ele arrolou 2 testemunhas. Ele não foi. O juiz pode dizer, olha, eu nem sei porque que vocês vieram aí, eu não sei o que ele queria provar, então eu não vou querer ouvir. Ele pode? Pode. Normalmente o juiz acaba ouvindo, por respeito, a testemunha veio ali, ele vai lá e faz as perguntas. Mas seria possível que isso acontecesse, tá? E aí lembrando, que sempre que você tem esse adiamento da audiência, eventual antecipação ou adiamento, vai ter que intimar ali os advogados dessa nova data da audiência. Algo bem óbvio, mas importante de lembrar, tá? A segunda questão que eu queria trazer é sobre a unidade da audiência. A audiência de instrução e julgamento é uma só. Então eu tenho um ato chamado audiência de instrução e julgamento, que começa e termina, em regra, no mesmo dia. Mas olha o que diz o 365. A audiência é una e contínua, podendo ser excepcional e justificadamente cindida na ausência de perito ou de testemunha, desde que haja concordância das partes. E aí o parágrafo único. Diante da impossibilidade de realização da instrução, do debate, das alegações finais e do julgamento no mesmo dia, o juiz marcará seu prosseguimento para a data mais próxima possível em pauta preferencial. 2 regras importantes aqui. Primeira, professor, temos lá que ouvir as testemunhas. Tem lá 3 testemunhas de um lado, 2 do outro. Faltam uma das testemunhas. As partes falam, vamos ouvir as que tem, a gente marca uma outra audiência para ouvir a outra? Pode acontecer? Pode. Se todo mundo concordar. Se ninguém concordar, ou se tiver alguém que discorde, não vai ser assim. Vai marcar uma nova data para ouvir todo mundo. Às vezes o que acontece na prática? Tem lá 5 testemunhas, faltou uma. Aí o juiz fala, o senhor quer ouvir essa que faltou? Não, eu dispenso. Beleza, dispensou, segue a audiência, ouve quem está ali e se encerra, tá?
E às vezes, por causa do horário, não dá tempo de ouvir todo mundo, de acabar, o juiz pode marcar uma próxima data. Pô, tínhamos que ouvir aqui 20 testemunhas, tem um monte de réu no processo. Foi muito tarde, a gente para ela hoje, continua amanhã, continua depois da manhã. Isso é possível. Então a audiência em regra é una, é um ato só, mas pode haver essa cisão em várias etapas, tá? Para finalizar, 2 últimos pontos. O primeiro deles é a documentação dessa audiência. Essa audiência ela é documentada? É. E o segundo é o poder de polícia. Vamos ver a documentação. Olha o que diz o 367. O servidor lavrará, sob ditado do juiz, termo que conterá, em resumo, o ocorrido na audiência, bem como, por extenso, os despachos, as decisões e a sentença se proferida no ato, tá? Detalhe importantíssimo, tá? Esse documento aí, gente, que a gente chama de termo ou ata de audiência, é assinado pelas partes, pelos advogados. Só que hoje ele tem sido substituído por gravações. Então hoje é bem comum o quê? A gente grava a audiência toda, áudio e vídeo, no final assina uma ata e lá na assinatura diz, né? Os depoimentos estão em mídia digital, você está ciente disso. Antigamente não. Tinha alguém digitando tudo que as testemunhas diziam. A audiência demorava muito. Me lembro, as primeiras audiências que eu fiz como advogado era assim. Aí tinha o computador, o monitor melhor ficava virado para nós advogados. Aí o juiz ficava ditando, o escrevente digitava e a gente ficava vendo nesse monitor o que é que estava sendo escrito. Ô, excelência, calma, calma, a testemunha não disse isso não. Está escrito errado. E aí é corrigindo ali. Terminava aquilo, a gente assinava e dava o nosso ok. Hoje não, isso tudo é gravado. Então há uma documentação. Se não é gravado, vai ser por escrito com a assinatura das partes ali, tá? E aí eu queria trazer para vocês o seguinte, tá? A possibilidade de gravação. O próprio parágrafo 5º fala disso, né? O parágrafo 5º desse 367, que eu acabei de contar para vocês. Isso é possível o CPC de 15, entrou em vigência em 16, ele disse isso é possível. Hoje não é que é só possível, é a realidade. A maioria das audiências no Brasil são gravadas. Ainda mais quando a gente teve as audiências online em virtude da pandemia, tá? Só que tem uma regra que muita gente esquece, que é essa aqui, ó. A gravação também pode ser realizada pela própria parte, independente da autorização judicial. Tem advogado que grava, por quê? Confiado. Ah, vai que essa gravação não grava tudo, vai que tem um corte estranho, eu gosto de gravar. E grava a audiência toda. Não precisa pedir autorização. Pode pôr um celular lá, estou gravando aqui. O juiz não pode dizer, não pode gravar. Não, eu posso gravar. Eu tenho esse direito, está aqui na lei, tá? Agora, você pode ficar divulgando, aí é uma outra discussão, que não entraremos aqui, mas a gravação da audiência é um direito que você tem, tá? E para finalizar, gente, o poder de polícia do juiz. Não, tem 2 pontos. O poder de polícia e a publicidade. Primeira coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte. O juiz, ele é a autoridade máxima na audiência de instrução e julgamento. Então, é como um professor em sala de aula. Ele é a autoridade na sala de aula. O juiz é a autoridade numa audiência de instrução e julgamento. Então, ele determina, ele manda, ele diz o que vai acontecer, ele conduz os trabalhos, tá? Por isso, a lei diz algumas coisas que ele deve fazer. Olha lá. Então, o juiz exerce o poder de polícia incumbindo-lhe manter a ordem e o decoro na audiência. Manter a ordem. Começou com gritaria, ofensa, parou. Vamos parar aqui, o senhor vai ser retirado. Eu vou pedir para que o senhor saia, se acalme, até voltar ao normal. É isso, tá? Ordenar que se retirem da sala de audiência os que se comportarem inconvenientemente. É aquilo que eu acabei de falar. Requisitar, quando necessário, força policial. Ó, o senhor não está se comportando, eu vou pedir para o senhor saia. O senhor está ofendendo o outro lado, eu vou pedir para o senhor sair. Não vou sair, então eu vou chamar a autoridade policial para retirar. É assim que deve ser. Ele é a autoridade. Acabou, tá? 4. Tratar com urbanidade as partes, ou seja, respeito, os advogados, os membros do MP e da Defensoria e qualquer pessoa que participe do processo. Isso, gente, nem precisa de lei, né? Mas tá na lei, é aquela coisa. Se tá na lei, tem alguém na lei mandando fazer porque alguém um dia não fez. Então, é necessário fazer isso, inclusive a lei traz isso aqui, tá? E registrar em ata, com exatidão, todos os requerimentos apresentados em audiência. Então, tudo aquilo que você quer que conste ata, você pede para o juiz e ele vai ter que fazer, tá? E para finalizar, a audiência é pública, com exceção daquilo que a lei trata como segredo de justiça. Então, eu posso ir ao fórum acompanhar uma audiência? Não dúvida nenhuma.
nenhuma, ela é pública. Agora, se for um caso que envolva segredo de justiça, por exemplo, uma ação de direito de família, aí você não vai poder acompanhar. Uma ação que envolva direito de incapaz, você não vai poder acompanhar, tá? Então, você tem a publicidade como regra das audiências. Claro, pode haver uma limitação? Pode, por questão de espaço. Uma vez eu vi um advogado fazendo um escândalo lá fora, numa audiência, eu quero acompanhar essa audiência, não sei o quê. Doutor, a sala de audiência está cheia. Tem bastante, são 4 réus e 2 autores, então não tem espaço físico ali, tem mais as testemunhas, não está cabendo. Mas ela é pública, e começou a fazer, mas calma, eu sei que ela é pública, não cabe. É que nem eu chegar, a igreja é pública, mas tem um limite de pessoas que cabe lá dentro. Se tiver mais gente do que cabe, vai ter que ficar para fora. É assim que funciona em qualquer lugar do mundo, é assim que vai funcionar também numa audiência. Beleza? É isso então, um grande abraço, bons estudos e até mais. Acho que agora coloquei em dia aqui as aulas do canal. Se não tiver em dia, não tem problema. Eu vou colocar, eu vou fazer essa conta e vai ficar com aquela nossa média de 3 aulas na semana. Beleza? Um grande abraço, bons estudos. Até mais.